Vamos passar para o Ministério da Palavra. Eu quero ler só um versículo com você. Na verdade, só uma parte de um versículo. Esther 4,14 diz assim: quem sabe se para a conjuntura como esta é que foste elevada a rainha? Quem sabe se para a conjuntura como esta é que foste elevada a rainha? Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, muito obrigado, Senhor, porque nós estamos diante da Tua poderosa palavra. Nós clamamos, Senhor, nessa noite, que o Senhor derrame sobre nós espírito de sabedoria e de revelação. Tua palavra diz que quem necessita de sabedoria deve clamar a Deus, que a ninguém nega, e libera de uma forma extravagante. E nós clamamos, Senhor, nessa noite por sabedoria, sabedoria do alto, sabedoria do Pai das luzes, não só inteligência para a gente entender a palavra, mas a revelação da Tua palavra no nosso espírito. Senhor, fala conosco em nome de Jesus. Como igreja também, nós declaramos que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Todo espírito de distração, de confusão, de distorção das palavras já foi calado pelo sangue de Jesus. Amém e amém. Se você crê na sua oração, aplauda bem forte o nome de Jesus. Muito bem. Você lembra dessa cena, né, do livro de Esther, quando Mordecai vai desafiar Esther como rainha para ela falar com o rei Assuero, né? E aí a princípio ela coloca algumas dificuldades, né? O rei não me chama há algum tempo, se eu for lá eu posso morrer. E aí o Mordecai lembra para Esther: você foi colocada aí para essa situação. Quem sabe se para essa conjuntura você foi elevada a rainha? Quem sabe se para a conjuntura como esta é que foste elevada a rainha? Então, esse livro de Esther, ele é muito interessante, porque ele não tem nenhuma vez o nome de Deus, sabia? No livro de Esther, é um detalhe, né? Inclusive, já foi uma discussão de séculos atrás, que esse livro não era inspirado, que esse livro não era canônico, não é? Os reformadores queriam tirar esse livro da Bíblia, porque não tem o nome de Deus. Mas, irmãos, é tudo sobre Deus esse livro. Deus trabalhando nos bastidores da história do seu povo, nos bastidores da vida da Esther e do Mordecai. Eu já quero te dizer logo desde o começo: Deus está trabalhando nos bastidores da sua história. Não é? Às vezes a gente não está vendo, a gente não está percebendo, não tem uma voz muito clara, a gente não está vendo anjo, a gente não está vendo nenhum sinal. Mas eu quero te dizer, eu vim aqui para te dizer isso hoje. Quero ser seu profeta hoje à noite. Não é? Deus falou muito no meu coração essa semana. Ele falou para mim, falou no meu coração: eu estou fazendo. Mas, Senhor, eu não estou vendo aparecer a coisa. Mas Ele está fazendo, amém, querido? Você recebe isso? Deus está trabalhando nos bastidores da sua história. Então, esse livro de Esther é sobre um decreto de um cara muito mau, chamado Ramã, que ele é promovido, ele é o segundo homem mais poderoso do Império Persa. E aí ele gosta quando as pessoas se ajoelham diante dele. Ele ficou soberbo, né? Ele ficou cheio do espírito do Satanás, né? E aí ele gosta disso. E tem um cara lá que não se dobra diante dele, que é o Mordecai. O Mordecai não se dobra, não é por causa que ele só pode se dobrar diante de Deus. E aí ele fica com ódio disso. Ele vai perguntar por que o Mordecai não se dobra. Alguns dizem porque ele é judeu. Então os judeus só se dobram diante do seu Deus. Então ele tomou uma decisão, não só de matar o Mordecai, mas de aniquilar o povo de Israel ali, todos os judeus que estão ali dentro do Império Persa como escravos. Então ele faz um decreto e convence o rei. Ele diz: olha, se nós matarmos e confiscarmos os bens dele, o que vai entrar para o tesouro real são 10.000 talentos de prata. Isso, em valores atuais, é 1,5 bilhões de reais. Pensa bem, um rei que não quer um negócio desse, não é? O rei o Assuero disse: onde que eu assino? Né? Já cresceu o olhão e ele assinou esse decreto que era irrevogável. Agora não tem jeito. No dia
13 daquele mês ali, daqui a um ano, exatamente um ano, 12 meses, no dia 13 de Adar. Então todos os judeus dentro do Império Persa seriam aniquilados, seriam destruídos. Então é sobre isso essa história. Mas aí, irmãos, é muito impressionante, porque antes disso, Deus já está trabalhando nos bastidores da história. Ele está levantando a Esther como rainha, não é? Tudo preparado, muito, muito incrível. Como que as coisas vão se preparar para que Ele liberte o seu povo. É isso que Deus está fazendo. Ele está trabalhando nos bastidores da história. Então esse é o nosso tema hoje à noite. Deus está agindo nos bastidores da sua história. Amém? Você pode repetir isso bem forte, com fé, com fé. Deus está agindo nos bastidores da minha história. Acredite nisso. Você vai sair daqui hoje tomando posse disso. A sua causa não passa desapercebida diante de Deus, né? Está escrito lá em Isaías, capítulo 12. A nossa causa não passa desapercebida diante de Deus. Ele está trabalhando. Está fazendo, ele está articulando, ele está colocando pessoas na nossa história. É impressionante, irmãos. É incrível, estou te falando, é incrível. Não é? Está colocando pessoas, está abrindo portas, está tirando pessoas. Não é? Está tirando pessoas que às vezes podem atrapalhar o processo. Não é? Às vezes a gente tem umas perdas que a gente não entende, mas eu quero te dizer uma coisa: Deus está trabalhando nos bastidores da sua história. Agora, como que Ele faz isso? Então eu quero te mostrar de forma muito prática como que Ele faz isso, como que Ele fez isso aqui na vida da Esther, na vida do Mordecai. Não é? Então, 3 coisas, presta bem atenção, irmãos, isso aqui são fundamentais para a nossa vida. Fundamentais. São coisas simples que você, a partir de hoje, você vai orar muito sobre isso. Você vai orar muito sobre essas 3 coisas aqui, amém? Muito bem, vamos ver. Então a primeira coisa, quem está pronto? A primeira coisa, Deus libera favor excepcional. Então como que Ele vai trabalhando nos bastidores da sua história? Então a primeira coisa que Ele faz, Ele libera favor excepcional. Grita aí, favor excepcional. Eu costumo dizer que o favor excepcional vale mais do que 1000 anos de trabalho. Olha só a história da Esther, presta atenção, Esther 2:15. Quando chegou a vez de ir ao rei, Esther nada pediu, além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Esther alcançou favor de todos quantos haviam. Então vocês sabem, foi feito um concurso no reino. Pensa, irmão, era só as meninas lindas, só as Miss Universo, pensa. E aí o rei tinha que escolher uma para casar com ele. E aí o dia de se apresentar, né? O dia das meninas se apresentarem, claro que não era tudo de uma vez, né? Mas eu acho que eles separavam ali por dias. E aí as meninas, rapaz, pensa, elas tinham tudo do melhor da época, para elas se apresentarem por rei. Rapaz, eu já fico imaginando menina já se esticando tudo lá, né? Menina levantando o nariz, menina fazendo, rapaz, colocando uma roupa muito doida, uns perfumes muito doido, e as meninas, e aparece uma sabe, e lá vai as meninas se apresentar para o rei. E a Esther era uma dessas. Na hora dela, eu estou falando de favor excepcional. Eu digo que o favor excepcional vale mais do que 1000 anos de trabalho. Na hora da Esther, e o Hegai só falou para ela: Esther, você não vai usar nada disso. Não é? O Hegai conhecia o rei. Ele trabalhava com o rei há muitos anos. Ele sabia do gosto do rei. Não é? Você não vai levar absolutamente nada. Só o que você... Eu vou escolher seu perfume. Eu vou escolher sua roupa. Você só leva o que eu te falar que você vai levar. E a Esther se submeteu. Você vai ser você. Você vai ser a Esther. Você vai ser quem você é. Você só vai levar o que eu mandar. Irmãos, eu digo que isso é uma informação privilegiada. Isso que é informação privilegiada. Diga, favor excepcional. Não é? Então, a Esther não tinha sobrenome de gente rica. Ela não era de uma família tradicional ali. Pelo contrário, ela era uma escrava. Então ela não tinha nada disso, mas o que ela tinha? Ela tinha o favor excepcional. Ela chegou, o rei ficou de olho nela, achou ela linda. Todo mundo, por onde ela passava, achava a Esther linda. Foi uma informação, foi um favor excepcional que o Hegai deu para ela. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Por isso que a gente tem que orar muito por isso, porque a Bíblia diz que Jesus crescia em graça diante de Deus e dos homens. Lucas 2:52. Então, esse é o nosso padrão.
Se nós somos cheios de Jesus, e nós somos, não é? Cristo em nós, a esperança da glória, Cristo está em nós. Nós somos um com Ele, Ele um conosco. Amém? Você crê nisso? Então você tem que crescer em graça diante de Deus e dos homens. Isso é natural. Eu vejo muito crente quase que celebrando, tipo assim, não, onde eu vou as pessoas não gostam de mim, porque eu acho que elas têm inveja de mim, então ninguém gosta de mim, ninguém vai com a minha cara. Irmão, isso não é o padrão. O padrão é você achar favor e graça diante de Deus e dos homens. Quem está comigo aqui? Amém? Então nós precisamos orar por isso, nós precisamos buscar isso, porque isso é uma promessa para nós, não é? Então a Esther, irmãos, ela ganhou favor de alguém, rapaz. Alguém disse, rapaz, vou ajudar essa menina. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Alguém olhar para você e dizer, eu quero essa pessoa comigo, quero essa pessoa do meu lado, não é? E sabe, e te dá essa oportunidade, Quem está comigo aqui? Amém, queridos? Então, a primeira coisa é favor excepcional. Eu acho muito interessante, né, ainda sobre favor excepcional, assim que Deus está trabalhando nos bastidores da nossa história, liberando favor excepcional de pessoas importantes, de pessoas certas na nossa vida. Eu digo assim, até a minha oração é, Senhor, me dá esse favor excepcional, essa graça diante dos homens, ao mesmo tempo que o Senhor tira do meu caminho, não é? Quem está querendo me dar rasteira, amém? Senhor, arranca da minha vida esse povo, não é? Quem crê nisso, não é? Agora, eu também acho interessante o que acontece com Mordecai, né? Porque veja bem, esse decreto começou por causa do Mordecai. Porque o Mordecai não se curvou diante do Ramã. E aí o Ramã ficou endemoninhado contra o Mordecai, não é? E uma das coisas que o Mordecai, o Ramã vai dizer, ele vai dizer lá para os homens dele, lá para a diretoria dele, inclusive para a esposa dele, ele vai dizer, eu sou um dos caras mais ricos do mundo, eu tenho toda a influência do mundo, até a rainha Esther me convidou para um banquete, me convidou para 2 banquetes, todo mundo, agora esse cara não se prostra. Aí a esposa dele deu um conselho, faça uma forca de 20 metros de altura, pensa, um prédio de quase 20 andares, faça uma forca, você pode imaginar um prédio de 7 andares, quase 7 andares, é muito alto, e você faz essa forca e você pendura o Mordecai lá, aí todo mundo vai saber quem é você, que você é poderoso, todo mundo vai ver, porque vai ficar tão alto, vai chamar a atenção de todo mundo vai ver o seu poder. Irmãos, e ele construiu a forca. E perto da casa dele, ele construiu essa baita dessa forca. E ele foi lá pro banquete com a rainha Esther, não é? Ele foi lá, ele foi convidado pela rainha Esther e o rei Assuero. E ele foi, quando eu sair do banquete, eu penduro o Mordecai aí. Aí acaba, o único homem que não se prostra diante de mim. Olha só, irmão, por favor, excepcional. Olha o que vai acontecer. A Bíblia diz que naquela noite, então o cara constrói uma forca. Olha, constrói a forca aí, eu vou para o jantar. Quando eu voltar, a gente mata o cara, não é? Então os caras estão construindo a forca e o Ramã vai para o jantar. Quando ele chega lá, aí o rei não dormiu aquela noite, porque o rei teve uma insônia divina. Quem está me entendendo aqui? É incrível isso, Deus trabalhando nos bastidores da história do seu povo. Aí o rei não consegue dormir, e ele não tem nada que fazer, ele não, graças a Deus que ele não ficou mexendo no celular, glória a Deus, né? Aí ele foi ler, o rei gostava de ler, aí ele foi ler, e ele leu, irmão, ele podia ler tanta coisa, ele leu as crônicas, a história do reino, do Império Persa, e ele descobriu lá, que 2 eunucos, da guarda dele, tentaram matá-lo, e eles foram descobertos por um judeu chamado Mordecai, e ele acordou com isso, ele falou, cara, será que alguém recompensou esse cara? Alguém fez alguma coisa por esse cara salvou minha vida, eu quero saber. Irmão, o Ramã, que construiu a forca para Mordecai, está chegando, e aí ele encontra com o rei, salve o rei, aleluia, ele vai participar do banquete, o rei já está indignado, Ramã, eu quero saber uma coisa, o que o reino faz com alguém que o rei deseja honrar? O que a lei diz aí? Eu quero honrar alguém, o que a lei diz? O que o Ramã pensa? Sou eu, esse bonitão, esse lindão sou eu, ele quer me honrar,
quer me honrar mais do que ele já me honrou, mas ele quer me honrar mais. Eu, tá bom, tudo bem, não é? Aí olha o que o Haman diz para ele, é o seguinte, majestade, tem que colocar nesse homem a coroa do rei, tem que colocar nele as vestes do rei e montar esse homem no cavalo do rei. Já viu essa história antes? O Satanás querendo construir o seu trono acima do trono de Deus, querendo ser Deus. O Haman é a figura de Satanás nessa história. Aí o Haman diz para o rei, você tem que colocar a coroa do rei nele, você tem que vestir a sua roupa nele, colocar ele sobre o seu cavalo real, e você tem que colocar um homem poderoso, um dos homens mais poderosos do reino, na frente dele, e vai gritando, este é o homem que Deus deseja honrar. Não é? Que o rei deseja honrar. Obrigado. Aí, o que acontece? O rei diz, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então, o homem que o rei quer honrar, coloca a coroa do rei, a roupa do rei, o cavalo do rei, monta o cara no cavalo e pega um cara muito importante do rei, não vai gritando na frente dele, esse é o homem que o rei deseja honrar. É isso mesmo. E o Haman já está se arrumando. Ele diz, então faça isso com o judeu Mordecai. Eu quero que você vá gritando, pega meu cavalo, está aqui minha roupa, está aqui minha coroa. Coloque no judeu Mordecai. Vai na frente dele gritando, este é o homem que o rei deseja honrar. Isso é graça diante de Deus e dos homens, irmão. Porque ali já mudou a história. Quando o Haman chegou em casa, que ele contou isso para a diretoria dele e para a esposa dele, a própria esposa dele disse, você começou a cair diante do Mordecai. Ele é um homem de Deus, você não vai resistir a ele. Você começou a cair, eu estou todo arrepiado. Você começou a cair diante do homem de Deus. Meu Deus do céu. Uau. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Deus é capaz de tirar o sono de alguém para pensar em você. Para lembrar de você. Aquele cara que trabalhou aqui, cadê aquele cara? Cadê aquele cara que trabalhou aqui? Cadê aquela pessoa? Não é? Sabe, Deus é capaz de fazer isso, irmãos. Eu vou te falar, Deus é capaz de fazer isso. A pessoa pensar em você e querer te abençoar. A gente acredita, eu acredito nisso, eu oro sobre isso. A minha testemunha, tem uma oração que eu faço. Muitas vezes. Agora mesmo, a gente vinha no carro, Senhor, me dê graça diante dos homens. Eu quero crescer em graça diante de Deus e dos homens como Jesus. Para que o reino cresça, para que o reino prospere. Quem está comigo aqui? Diga, favor excepcional. Não é? Então a Esther recebe esse favor do Hegai. Siga meu conselho, vá desse jeito. Ela fez, e achou favor. Todo mundo olhava e dizia, uau. Quero profetizar isso sobre a sua vida. Não, onde você chegar, as pessoas vão dizer, uau. E você vai ser você. Você não precisa se transformar em outra coisa. Você vai ser você. Deixa Deus te dar favor excepcional diante de Deus e dos homens. Amém? Segunda coisa aqui, vamos avançar. A segunda coisa. Como é que Deus está agindo nos bastidores da nossa história? Grita aí, favor excepcional. Grita com muita força. E a segunda coisa, diga ideias excepcionais. Grita aí, favor excepcional. Grita aí, ideias excepcionais. Irmão, isso aqui é outro segredo. Uma ideia excepcional, irmão, muda uma história. Muda a história de uma nação, foi o que nós vimos aqui. Muda a história de um povo, muda a sua história, muda a história de uma família. Quantas pessoas, né? Esses dias a gente estava numa das nossas igrejas aqui no Paraná e o irmão contando testemunho lá. O pastor, na verdade, contando testemunho do irmão. Dos irmãos, porque eles são paraenses e gostam de tomar açaí. Então eles compravam açaí em Belém, vinha de grande quantidade para eles, e eles se dividiam ali. E aí o pessoal, os amigos dele começaram a dizer assim, não dá para arrumar 10 litros para mim? Ah não, beleza, da próxima vez que eu pedir, eu peço 10 litros para você. Aí o outro lá, rapaz, dá para arrumar 20 litros para mim? E aí nessa conversa, rapaz, aí eles se juntaram lá os três, falaram assim, rapaz, vamos comprar 100 litros? Rapaz, é muito. Bora comprar 100, que aí a gente vende para os nossos amigos, a gente já ganha uma graninha, né? Aí eles fizeram, irmão, sabe o que aconteceu? Não deu para quem quis, foi assim, ó, venderam rapidola. Aí, bora comprar mais.
e começaram a comprar açaí. Irmão, resumo da ópera: todo mundo deixou os seus empregos de ganhar um salário mínimo e virou tudo empresário. Quem está me entendendo? Uma ideia excepcional. Profetize isso sobre a sua vida. Uma ideia excepcional. Uma ideia excepcional. Sabe, uma ideia que vem do alto. Uma sabedoria que vem do alto, meu irmão. Quer ver? Vamos ver aqui na vida da Esther. Então, Esther 2,15. Quando chegou a vez de ir ao rei, Esther nada pediu, além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. Esther alcançou favor diante de todos que haviam. Então presta atenção, informação privilegiada, ou seja, uma ideia excepcional. Esther, vou te dar uma ideia. Ela já tinha alcançado favor, não é? Ela foi a pessoa que o Hegai, o eunuco, amou. Colocou ela inclusive num quarto especial. Leia a sua Bíblia. Deu alimentos especiais para ela. Não, mas isso aqui é para você. Só ela que comia, meu irmão, os superalimentos, aleluia. Só ela que brilhava. Só a pelezinha dela que ficava top das galáxias, não é? Só o cabelinho dela que ficava brilhando. Só ela que comia a geleia real, aleluia. Isso é favor. Agora, a ideia excepcional, o eunuco dá para ela. Não. Você vai levar isso aqui. Uma estratégia, Esther. Não, mas é moda. As meninas estão tudo se esticando. As meninas estão tudo com a boca. Né? Tá, todo mundo. O eunuco diz: eu conheço o rei. Eu quero dizer uma coisa para você. Irmã. A pessoa que Deus... Foi Deus que mandou falar isso, eu não estava no script, tá? Recebe. A pessoa que Deus tem para você, irmã... Cadê a irmã? Vocês estão me ouvindo, irmãs? Solteiras, as solteiras. Vai te achar a Miss Universo. Amém? Eu fui aconselhar um casal, né? E aí eu até fiquei com pena do rapaz, porque a moça tinha um defeito assim na boca, né? Eu falei, meu Deus. E aí eles estavam querendo se separar. Aí eu falei, meu Deus, eu fiquei chocado com a menina tinha... Aí naquela conversa eu falei assim, mas não tem nada de bom nele? Ela disse, não tem, ele é um bom pai. Ah, legal. Olha aí, irmão, elogio. Bom pai. Que mais? Não, ele é provedor, ele é um bom provedor. Olha aí, irmão, você é cara, que coisa legal. Falei, e você, irmão? Tem alguma coisa boa que você vê nela? Ele disse, tem. O quê? A boca. Eu pensava que ele estava brincando, né? Eu pensava que ele estava zoando. Mas, irmão, o que encantou o cara foi a boca da mulher. Aí, imagina essa mulher, né? Faz uma plástica de 50 mil reais para tirar aquilo que o homem que Deus escolheu para ela vai admirar. Olha, o eunuco diz para Esther, seja você. Olha, esse perfumezinho aqui é bom, o rei gosta. Só um pouquinho. Vai lá. Batonzinho bem suave. Bem. Não, tá bom. Só isso. Diga. Favor excepcional. Diga ideias excepcionais. Aí olha só, irmão, presta atenção. A ideia da Esther com relação ao banquete, uma ideia excepcional. Então, o Mordecai diz para ela, você precisa interceder diante do rei, pelo seu povo, para que ele tire esse decreto, quebre esse decreto. Aí a Esther diz, mas eu não posso, pela lei, ele não me chamou à sua presença, então se eu chegar lá, ele pode me matar, a menos que ele levante o cetro de justiça. Aí o Mordecai fala isso para ela, que nós lemos no começo, você não está entendendo, você está aí por causa desse momento da história do seu povo. Se você não se levantar, Deus vai levantar outro no seu lugar, mas você e sua casa perecerão, não é? Então a Esther fala assim, tio, coloque toda a nação para orar por mim. Quem está comigo aqui? Ó? Nós temos que orar por sabedoria, irmãos. Nós temos que orar por sabedoria. Tiago 1,5. Se vocês necessitam de sabedoria, peçam a Deus, que Ele dá gratuitamente e a ninguém nega. Peça a Deus, não é? Qual foi o versículo do Pedro de manhã? Jeremias 3, o quê? 13, né? Fala aí, Pedro. Clama a mim, eu responder-te-ei. Te mostrarei coisas grandes e ocultas
que ainda não sabes. É isso, é a sabedoria. É a ideia excepcional que você precisa. Quem está comigo aqui? É a ideia excepcional. Aí, irmãos, a Esther manda todo mundo orar. Pessoal, vamos orar. Toda a nação orando. Eu vou orar também, vou jejuar. Eu preciso de uma estratégia. Eu preciso de uma sabedoria. Eu preciso de uma ideia excepcional. Estão comigo? Eu creio que ela recebeu a ideia. Que ela amanheceu o dia e ela... Carol, eu vou lá, na presença do rei. Se ele me matar, tão somente morri. Não tô nem aí, eu vou lá. Aí ela chega. Quando ela entra, o rei levanta o cetro de justiça. Glória a Deus. Primeiro passo já dei, deu certo. Aí o rei diz: Esther, minha linda, preferida minha, como você me alegra por estar em minha presença. Não é? Ele não falou isso, mas o Cirilo falou. Aí ela para na presença do rei. E o rei diz para ela assim: meu amor, o que você quer? Pode pedir o que você quer, meu amor. Aí ela diz: eu quero uma coisa muito grande. Então, o que você quer que é tão grande para mim? Eu quero te honrar. Eu quero fazer um jantar de honra para você essa noite, não é? Eu quero que você inclusive leve o primeiro-ministro, o Hamã. O Assuero: uau, só isso? Ela falou: não, tudo isso. Isso é muito importante para mim. Uau. Esposa, pega essa. Pegou? Tu também. Honre seu marido. Aí olha aí, presta atenção. Aí olha o que aconteceu. Aí beleza. Aí o rei fica aleluiado já, né? Aí ele manda chamar o Hamã. A rainha Esther, vamos priorizar ela. Ela quer jantar com a gente. Ela preparou o banquete do vinho para a gente. E eu quero que você vá também. Beleza, o Hamã todo animadão, todo bossalzão, todo soberbosão foi. E o rei chegou. E pensa no banquete maravilhoso, irmãos, que a rainha Esther preparou para o rei. Aí o rei senta no lugar dele, no trono dele. Aí ele chama ela. O rei chama a Esther: meu amor. Ele já está todo quebrado, né? Meu amor, me diga agora, o que você quer? Pode pedir. Olha, o limite é a metade do meu reino. Irmão, ele era só o rei do império persa, não é? O cara era bilionário. O limite é o meu trono, tá? É a metade do meu trono, a metade do meu reino, ok? Você pode pedir, peça. E ela diz: não, eu quero algo maior. Eu quero algo maior do que isso. Algo maior do que a metade do meu trono? Eu quero algo maior. E você pode me dar. E o que é, meu amor? Eu quero te honrar mais. Eu quero te fazer outro jantar de honra. Uau! Irmão, pegou essa agora? Aí, rapaz, o rei fica, meu Deus, maravilhado. Outro jantar? Rapaz, que essa mulher quer. A honra dela por mim é maior do que o que eu ofereci para ela. Meu Deus. Irmão, quando ela chega no segundo jantar, o Hamã está lá, não é? Aí eu acho muito interessante, né? Porque o rei pergunta para ela: Esther, por favor, estou curioso demais. O que você quer, meu amor? Pode pedir o reino todo agora. Né? O que você quer? Aí ela fala assim mesmo. Eu acho muito interessante que ela fala assim mesmo: se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, dê-se-me por minha petição, o meu pedido, a minha vida. Eu só quero a minha vida. O rei assim, e o Hamã está lá, né? Ainda sem entender muita coisa. Ela diz: eu só quero a minha vida. É só isso que eu quero. O rei diz: mas como assim, minha rainha? Como assim, meu amor? A sua vida? É porque o reino, tem um decreto do reino para matar, para destruir o meu povo, que eu sou judia. Eu pertenço a esse povo. Eu vou morrer junto com esse povo. O rei diz: mas quem foi que fez eu assinar esse decreto? Nessa hora, irmão, o Hamã já estava sem cor. Essa hora ele já estava pálido como a neve. Ele não tinha mais nenhuma gota de sangue. Aí a rainha Esther apontou para ele: irmão, pensa. Olha a ideia excepcional dela. Ela podia chegar lá chorando: meu rei, na primeira vez, fizeram isso. Toda descontrolada. Não, irmão, ela foi orar. Vocês estão comigo? Vocês estão comigo aqui? Estão entendendo? Estão pegando? Ela foi orar.
ela foi jejuar, ela foi pedir uma ideia excepcional. E Deus deu: honre o seu marido, e honre mais. E aí, quando o rei disse: o que é que você quer, meu amor? Ela disse: eu quero minha vida, porque esse Ramã malvado aí está querendo tirar minha vida. Irmãos, a Bíblia diz que o Ramã, ele morreu em pé, né? Ele ficou desesperado, e o rei ficou tão indignado, tão furioso, que ele saiu ali do lugar ali onde eles estavam, daquela sala do banquete. Ele saiu, ele foi lá para fora pegar um vento, foi respirar fundo lá. E nesse momento, o Ramã, desesperado, irmão, você leia na sua Bíblia, pulou quase que em cima da rainha Esther. A rainha Esther deitada no divã dela, pensa, Miss Universo, pensa como essa mulher era bonita. O Ramã maluco agarrou as pernas da rainha, não é? Por favor, me socorra. Quando o rei viu essa cena, ele disse: o quê? Rapaz, além de você fazer eu assinar esse decreto maluco, você está... Guarda! Polícia! Pega ele. E aí chegou o guarda, cobriu a cabeça dele, e alguém disse para ele: olha, ele construiu uma forca lá na frente da casa dele, de 20 metros de altura. O rei disse: pois pendura ele lá. Irmãos, é interessante. A forca que era para todo mundo ver o poder do Mordecai, serviu para todo mundo ver o poder do Ramã. A forca que era para todo mundo ver o poder do Ramã, serviu para todo mundo ver o poder de Esté e Mordecai. Para todo mundo ver o poder de Deus. Vocês estão comigo? Diga: favor excepcional. Diga: ideia excepcional. Deus está trabalhando nos bastidores da sua história. Ele vai te conectar com as pessoas certas. Irmão, você tem que orar por isso. Você vai tropeçar na pessoa certa. Em nome de Jesus, você vai tropeçar na pessoa certa. Tem um livro que eu amo demais. De vez em quando a gente lê, aquele livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, né? E tem uma cena lá que eu acho muito interessante, que o próprio Dale Carnegie, né, o autor, ele precisa de uma pessoa, de uma executiva, uma mulher, não é? Uma executiva para liderar um projeto dele. Ele abre ali, como se fosse o concurso, e várias moças, irmão, só doutora, PhD, mestrado, especialização, não sei que universidade, não sei o que lá das quantas. E aí ele não encontra essa menina. Uma moça falou assim: eu quero muito esse emprego. Né, eu quero muito esse emprego. Mas só que ela não tinha a qualificação. Ela não era doutora, ela não era mestrado, ela não tinha nada disso. Mas ela foi. Aí a secretária do Dale falou para ele: tem uma moça aí, mas ela não tem, né, esse currículo. O currículo dela não tem essas qualidades. Mas ele disse, ele já estava tão cansado de entrevistar as meninas, que ele falou: deixa eu ver essa moça, quero conhecer ela. Eu achei ela muito ousada, porque ela já sabia que as qualificações, por que ela veio? Achei ela ousada, eu quero ver essa moça. Acho que quando ele bateu o olho na menina, sabe, o olhar dela, ele viu a garra dela, não é? A determinação dela. Ele não sabe nem o que é que ele viu. Ele disse: pode parar as entrevistas, eu já encontrei a pessoa. Irmão, você vai tropeçar na pessoa certa. Você vai ter uma ideia excepcional. É isso que vai te projetar. Por isso que eu digo que vale mais do que 1000 anos de trabalho. Entendeu? Vai te projetar lá na frente, irmão. Se a Esther dependesse só dela, só dessa sabedoria humana, não teria acontecido nada disso. Ela precisava não só do favor do Hegai, do favor do Assuero, do favor de várias pessoas no caminho dela, não é? Sobretudo do favor de Deus. Ela precisava também de uma ideia excepcional, e Deus deu para ela. Quem está comigo? Deixa eu terminar. A terceira coisa aí. Então vamos lá. Como é que Deus está trabalhando nos bastidores da sua história? Fala aí para mim. Favor excepcional. Tem que orar por isso. Qual é que é a segunda coisa? Ideias excepcionais. Ideias excepcionais. E a última coisa aqui. Grita aí. Amor excepcional. Grita mais forte. Amor excepcional. Favor excepcional. Ideia excepcional. Amor excepcional. Olha o que diz aí Esther 2,17. Estou terminando. O rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres. Uau! Isso é muito lindo. Presta atenção.
O rei amou a Ester mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. E o rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha. Então, quando eu estava lendo essa história, isso que tocou demais em mim, essa parte aqui. Porque eu pensei assim, rapaz, esse Assuero era muito rico, não é? Esse Assuero, ele era o rei do Império Persa, muito rico, bilionário cara. Será que ele poderia abençoar Ester? Quem que acha? Não é? Mas não somente isso, ele era rico e ele era muito, muito, muito poderoso. Aí eu pensei isso, né? Aí, quando eu estava lendo isso, eu pensei, meu Deus, mas peraí, o meu rei é rei do Assuero, porque ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores. A questão é que o meu rei é mais poderoso do que o Assuero, incomparavelmente, mais rico. A Bíblia diz que tudo que existe nos céus e na terra é seu, ó Senhor, e seu é este reino. Então, todo ouro, toda prata, tudo, nossa vida pertence a Deus. Então, não tem comparação. Agora, a questão não é essa. Tá bom, o poder de Deus, o que Deus pode fazer em comparação ao Assuero, não tem comparação. Deus sustenta o universo com a palavra do seu poder. Ele é muito poderoso. Mas a questão é, Ele me ama. Ele me ama. Irmãos, essa é a revelação que nós temos que ter. Essa é a revelação que nós temos que buscar de Deus. Então, eu te falo, a gente tem que orar por essas três coisas. Favor excepcional, ideias excepcionais, mas essa revelação de que Deus me ama. Um dia eu ouvi a pastora Rebeca pregando, e ela falou, eu preciso contar um segredo para vocês. Não é? Mas não vão contar para ninguém, porque pode pegar mal. Mas eu sou a filha preferida de Deus. Não é? Tu viu ela falando isso? Eu sou a filha preferida dele. Não falem para ninguém, porque as pessoas vão ficar... Eu não quero ficar constrangida, mas eu sou. Ele me ama mais do que todo mundo. Irmão, você vê, a pastora Rebeca é um sucesso, né? Ele é um sucesso como mãe, os meninos tudo servindo a Deus, um sucesso profissional. Ela é a nossa líder internacional, pregadora. Já a Zamila estava meditando a palavra ali na YouVersion, não é? De quem que era o devocional? Pastora Rebeca Uber. Né? Cara, ela é top demais, nossa pastora Rebeca. Uma revelação dela. E ela acredita nisso. Papai me ama mais do que todo mundo. Sabe, irmão, nós temos que ter essa revelação no nosso coração. Porque o que a Esté pensou? Ele não vai me matar. Eu sei. Ele me ama. Ela teve fé naquele amor. Ele me ama mais do que todas as mulheres. Ele vai me abençoar, eu sei. Sabe, irmãos, essa fé no nosso coração. Rapaz, Deus me ama incondicionalmente. E Ele me amou quando eu estava perdido nos meus pecados e delitos. Ele não me amou porque eu fiquei bonzinho, porque eu, no meu caso, parei de fumar maconha e cheirar pó. Ele me amou antes disso. E Ele me amou do mesmo jeito que Ele me ama hoje. Ele nunca pode me amar mais e nunca pode me amar menos. O amor de Deus, a Bíblia diz, né, que Ele me amou com amor eterno, com benignidade Ele me atraiu. O amor dele nunca acaba. Ele mesmo disse em 1 Coríntios 13, o amor jamais acaba. Amém, queridos? Ele me ama. Uau! Ele me ama. E sabe, deixa eu te falar uma coisa. Deus prova o seu próprio amor, Romanos 5:8. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então deixa eu te falar, se você crê que Deus te ama, sabe, eu creio assim que a identidade da Esté foi transformada por causa dessa certeza desse amor. Então ela se via, a Bíblia diz, né, que tudo que o homem pensa na sua alma, assim ele é. Como é que você se vê? Você se vê como um filho de Deus? Porque a Bíblia diz que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Você se vê assim, como um filho de Deus? Amém, queridos? Você se vê como herdeiro de Deus, Romanos 8:17. Somos
filhos e somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Você se vê assim? Você se vê como uma propriedade? A Bíblia diz que nós fomos comprados por alto preço. Jesus comprou você, Tiago, por um alto preço, custou a vida dele, você pertence a ele. Você não pode viver uma vida apavorada, irmãos. O melhor seguro de vida nós já temos, nós pertencemos a Cristo. Somos uma propriedade dele, somos filhos, somos herdeiros. Sabe, isso é amor. Isso é o amor, isso é entender, cara, ele me ama, ele me fez filho. Eu sou como um filho pródigo. Desonrei meu pai, fui embora, levei a grana dele e gastei tudo. Voltei miserável e ele me recebeu com um banquete. Isso é o amor do nosso pai. Tem alguém aqui me entendendo? Você tem essa fé nesse amor, então vá diante dele e peça um favor excepcional, e peça a ideia excepcional. Ele te ama. Tome posse disso. E mais do que tudo, irmãos, mais do que tudo, sabe, ele não só me fez filho, não só me fez herdeiro, não só me fez propriedade dele, mas ele me fez santuário do Deus vivente. O apóstolo Paulo diz: vocês não sabem, vocês são um santuário do Deus vivente, e o Espírito Santo de Deus habita em vocês. Sabe, eu já vi o crente falar assim, ó, eu não posso acreditar nisso, que o Espírito Santo habita em mim, eu sou tão pecador. Mas, irmãos, a Bíblia diz que o juiz do universo te considerou justo, justificado, pois mediante a fé tem de paz com Deus. É por isso que você é o santuário de Deus, porque ele te justificou. E o Espírito Santo pode morar no Alan agora, porque o Alan foi considerado justo, justificado pelo Deus do universo, pelo Rei do universo, pelo Rei do Açoeiro. Irmãos, é com essa fé que eu tenho que chegar diante do meu Senhor. Vocês estão comigo? Não é? Sabe a fé do Alanzinho, né? A fé do Natan, de pedir um computador para o Alan. A fé do cara. Porque ele sabe que o papai me ama. Papai é firme comigo, às vezes precisa me corrigir. Mas eu sei que ele é louco por mim. Meu pai não vai me deixar, não vai deixar eu me perder. Meu pai não me larga nunca. Meu pai não deixa ninguém. Meu pai fica de olho em mim o tempo todo. Meu pai me protege do mal. Meu pai me sustenta. Meu pai me leva para os melhores restaurantes que ele pode. Meu pai me dá viagens top da galáxia. Meu pai é top das galáxias. Agora, irmãos, assim que nós temos Deus no nosso coração, essa revelação que nós temos de Deus, que Ele nos ama tanto assim. Amém? Sabe como que termina essa história? Eu acho tão lindo como que termina essa história, não é? Vou ler só o final da história. É muito lindo, né? Então, quando parecia tarde demais, Deus moveu o rei, Deus exaltou Mordecai, fortaleceu Esther. A Esther herdou todos os bens do rico Ramã. O Mordecai virou o primeiro ministro do Império Persa. Deus reverteu o decreto, não é? O rei falou assim para Esther: Esther, como é que chama? Um decreto persa não pode ser mudado, mas eu posso fazer uma emenda nesse decreto. Eu posso fazer isso. Então eu vou colocar aqui, ó, que os judeus podem se defender. Eles podem se defender, eles podem lutar. Naquele dia vai ter o dia. O dia 13 de Adar vai chegar. E as pessoas vão querer matar os judeus. Mas eu estou dando ordem. E eu vou ajudar. Eu vou ajudar com armamentos. Eu vou ajudar com proteção. Eu vou ajudar vocês. Vocês vão se defender. Uau! Irmão, sabe como que termina essa história? O povo de Israel vence a guerra dentro do Império Persa. Vence os persas. E os persas querem se tornar judeus. Eles se convertem ao judaísmo. Eles querem seguir o Deus de Mordecai e de Esther. O Mordecai é o primeiro-ministro. A Esther sobe, se torna bilionária. E o povo de Israel, que era um povo escravo, miserável naquele império, se torna o povo que todo mundo quer ser como eles. Todo mundo quer ser como eles. Irmão, essa é a nossa história. Essa é a nossa história, é para ser assim. O mundo tem que olhar para a gente e dizer: eu quero ser como você. Eu quero seguir o seu Deus. Porque eu estou vendo a vitória na sua vida. Eu estou vendo o sucesso. Eu estou vendo sua família. Eu estou vendo o seu casamento. Eu quero ser como você.
Como é que eu faço? Aleluia. 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 Diga favor excepcional. Diga ideias excepcionais. Diga amor excepcional. Corre aqui o ministério de louvor.